Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast Administrativo em Foco. Eu sou o professor Paulo e estou aqui hoje com minha colega, a professora Marina, para falarmos sobre temas essenciais de direito administrativo que têm aparecido frequentemente nas provas do ENAM da FGV. Olá, ouvintes! Eu sou a professora Marina e estamos muito animados para trazer a vocês este episódio especial sobre princípios da administração pública e atos administrativos. Como sabemos, o ENAM tem cobrado estes temas de forma recorrente nas suas últimas edições e é fundamental que vocês dominem esses conteúdos. Exatamente, Marina. E para começarmos, vamos falar sobre algo que apareceu em praticamente todas as edições anteriores do ENAM: o princípio da motivação dos atos administrativos. Na prova do ENAM 2025.1, por exemplo, havia uma questão específica sobre esse princípio. Isso mesmo, Paulo. O princípio da motivação é considerado um dos pilares do direito administrativo. Na questão mencionada, a FGV destacou que esse princípio garante a imparcialidade e a racionalidade das decisões administrativas, além de facilitar o controle e fortalecer a legitimidade dos atos. É importante lembrar que, segundo a Lei 9.784/99, os atos administrativos devem ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando imponam ou agravem deveres, encargos ou sanções. Esta foi justamente uma das afirmativas corretas na questão do ENAM. E não podemos esquecer da motivação aliundi, que foi um ponto de erro na mesma questão. A lei permite que a motivação consista em declaração de concordância com fundamentos de pareceres anteriores, informações ou decisões. Esses documentos, quando referenciados, passam a fazer parte integrante do ato. Excelente ponto! Outro erro comum é pensar que não se podem utilizar meios mecânicos para reproduzir fundamentos em decisões de mesma natureza. Na verdade, o artigo 50, parágrafo 2º da Lei 9.784/99 permite expressamente essa prática, desde que não prejudique direitos ou garantias dos interessados. Falando em princípios da administração pública, não podemos deixar de mencionar os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP. Esses princípios são sempre cobrados de alguma forma no ENAM. Com certeza. E algo interessante é como o ENAM tem explorado a jurisprudência relacionada ao princípio da eficiência. Em uma das provas anteriores, foi abordada a questão da delegação do poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta, como empresas públicas. Isso nos leva a um ponto crucial sobre os atos administrativos. O STF firmou o entendimento em repercussão geral que é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Perfeito, Marina! E já que estamos falando de atos administrativos, vamos abordar os seus elementos ou requisitos. As provas do ENAM costumam cobrar bastante a diferenciação entre competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sim, e também os atributos dos atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade. A FGV gosta de explorar situações em que esses atributos são questionados ou excepcionados. Um tema recorrente nas provas é a extinção dos atos administrativos, especialmente a diferença entre revogação e anulação. Vale lembrar que a revogação é feita pela própria administração por razões de conveniência e oportunidade, com efeitos ex nunc, enquanto a anulação pode ser feita pela administração ou pelo judiciário por motivos de ilegalidade, com efeitos ex tunc. E não podemos esquecer das súmulas 346 e 473 do STF, que tratam do poder da administração de anular seus próprios atos quando eivados de vícios. Essas súmulas são frequentemente cobradas, direta ou indiretamente, nas questões do ENAM.
Falando em súmulas, a súmula vinculante 13, que trata do nepotismo, também é um tópico recorrente. Ela está diretamente ligada aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Exatamente. E outro tema que apareceu bastante nas provas anteriores foi a discricionariedade e vinculação dos atos administrativos. É fundamental que os candidatos entendam a diferença entre atos vinculados, nos quais não há margem de liberdade para o administrador, e atos discricionários, que permitem certa margem de escolha dentro dos limites legais. A teoria dos motivos determinantes também é importante. Segundo essa teoria, os motivos apresentados pelo agente para a prática do ato administrativo o vinculam, de modo que a invalidade dos motivos gera a invalidade do próprio ato. Outro ponto relevante é a convalidação dos atos administrativos. A Lei 9.784/99 prevê em seu artigo 55 que os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, desde que não lesem o interesse público nem prejudiquem terceiros. Excelente lembrança! Agora, vamos falar um pouco sobre um tema que combina tanto princípios quanto atos administrativos, a responsabilidade civil do Estado. Este tema apareceu em mais de uma edição do ENAM, especialmente quanto à responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Sim, Paulo. A Constituição estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Um aspecto interessante é que o ENAM já cobrou questões sobre a responsabilidade civil do Estado por omissão. Nesse caso, a divergência doutrinária. Mas o STF tem adotado a teoria da responsabilidade subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo na omissão estatal. Outro tema que merece destaque é a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos. O judiciário pode analisar a legalidade do ato, mas não pode, em regra, adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade da decisão. É verdade. E essa limitação do controle judicial foi cobrada em uma questão sobre desapropriação no ENAM 2025.1. A questão destacava justamente que ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública, conforme prevê o artigo 9º do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Antes de concluirmos, acho importante mencionar que o ENAM também tem explorado temas relativos à organização administrativa, como centralização, descentralização, concentração e desconcentração, bem como as relações de hierarquia, subordinação ou vinculação ou tutela. Sem dúvida, uma das questões do ENAM 2025.1 exigia justamente que o candidato relacionasse corretamente esses conceitos a exemplos práticos. É essencial compreender, por exemplo, que entre órgãos da mesma pessoa jurídica existe hierarquia, enquanto entre entidades da administração indireta e o ente federativo que as criou, existe apenas vinculação ou tutela. Para finalizar, gostaria de reforçar a importância da Lei 14.133/2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Embora não tenhamos tempo para aprofundar neste tema específico, ele tem sido cobrado nas provas mais recentes do ENAM e merece atenção especial dos candidatos. Excelente observação, Marina. E para os nossos ouvintes que estão se preparando para o próximo ENAM, recomendamos fortemente o estudo da legislação, jurisprudência e doutrina relacionadas aos temas que discutimos hoje. Como vimos na nossa análise das provas anteriores, a FGV costuma dar bastante ênfase à legislação, 45%, e doutrina, 33%, em direito administrativo, seguidas de jurisprudência, 14%, e súmulas, 8%. Esperamos que este episódio tenha sido útil para a preparação de vocês. Lembrando que os princípios da administração pública e os atos administrativos são temas fundamentais não apenas para o ENAM, mas para qualquer concurso na área jurídica. Exatamente. E não deixem de acompanhar nossos próximos episódios, onde abordaremos outros temas relevantes para o ENAM. Até a próxima, pessoal! Até a próxima e bons estudos!